Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor José Ricardo Pacheco. Alguns estudantes já devem me conhecer por causa que aos sábados eu fico na sala de tira dúvidas, né? Já tive contato com algum de vocês. Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor José ou o professor Zé, tanto faz, como vocês quiserem me chamar. E eu vou estar hoje substituindo o professor Taborda na aula 6, Cultura e Interação Social, Indústria Cultural e Sociedade de Massas. Então vamos lá? Então, galera, para a gente falar um pouco sobre indústria cultural, cultura de massas e a cultura erudita, a gente tem que basicamente ver o que elas são, né? Vamos dizer assim, a gente vai começar pelo raso e depois a gente vai aprofundar aí no tema, certo? Então, cultura erudita seria toda e qualquer forma de cultura produzida dentro de um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio do estudo organizado, que pode ser acadêmico ou não. Então significa que essa cultura erudita, ela é uma cultura onde tem um estudo por trás. Então a gente pode falar que as ciências, ou o estudo das ciências como um todo, seria uma forma de cultura erudita. A música erudita também, que a gente fala muito sobre, é quando você estuda um determinado elemento musical, né, ou um objeto musical, e você o toca. Ele também é uma cultura erudita, mas ele é uma cultura erudita por causa dessa organização do conhecimento sobre esse determinado objeto, tá certo? Então, galera, vamos lá. A indústria cultural ela vai ser totalmente diferente da cultura erudita. Por que, que ela vai ser diferente? Bom, se a gente pegar lá o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar que essa indústria cultural, antes de ser chamada de indústria cultural, ela era chamada de cultura das massas, né? Por quê? Porque um determinado grupo que controla, né, os veículos de comunicação em massa, eles produziam determinadas coisas que iriam passar nesses veículos de comunicação em massa para essas pessoas ou essa massa consumir. Só que o Adorno e o Horkheimer, eles olham para essa galera e falam: pera lá, galera, não é bem assim que funciona. Se vocês falam que é cultura de massas, me parece que não são vocês que estão construindo essa indústria cultural, mas que é a massa que está construindo essa cultura. Então, ao invés de vocês falarem que é uma cultura da massa, vocês podem chamá-la de indústria cultural, a qual é uma cultura feita por ou por uma outra pessoa ou por um grupo de pessoas ao qual vai destinar a massa para que a massa possa consumir essa indústria cultural, correto? Lembrando que essa indústria cultural, ela vai ser, basicamente, ela vai crescer e ela vai nascer principalmente por causa dos processos do capitalismo, aonde nós vamos produzir muitas coisas e nós vamos ter que consumir essas coisas. Então a indústria cultural ela foi feita para que o consumo fosse em massa, para que começasse um consumo em massa, porque você ia ter um ideal ou uma ideia por causa dessa indústria cultural que nós deveríamos consumir todos esses produtos, correto? Então a gente já passou pela cultura erudita, né, pela indústria cultural e nós nos deparamos com a cultura de massas, que é a cultura feita por nós, vejam só, e pelos nossos grupos sociais, né? Então, a cultura de massas é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo que tem seus significados culturais para determinado grupo social. Mas o que significa isso, professor? Gente, se nós formos analisar determinados objetos que nós usamos, vários deles são ressignificados por causa da indústria cultural. Um deles, né, que eu posso aqui colocar como um exemplo, são os turbantes. Se a gente for pegar o grupo social que utilizava esses turbantes e a cultura de massa que
fez e começou o uso desses turbantes, nós vamos viajar até o continente africano, onde as mulheres africanas utilizavam os turbantes para carregarem coisas em suas cabeças. Os turbantes eram uma muito mais do que um objeto de moda que hoje nós vemos ele como tal. O turbante ele era um objeto de trabalho, ele era uma ferramenta de trabalho, um modo de carregar algo, certo? Ele tem todo um significado cultural para esses povos. Então, a indústria cultural, ela, vamos dizer assim, a indústria cultural junto com o capitalismo, né? Que a indústria cultural ela gira junto com o capitalismo, ela vai olhar para esse turbante e ela vai engolir ele, vai mastigar bem, vai engolir e depois vai vomitá-lo. E quando essa indústria cultural ela vomita esse turbante, o significado dele muda, porque esse turbante agora ele faz parte da indústria cultural. Então significa que o turbante ele perdeu o seu significado de ferramenta de trabalho. Esse turbante agora ele é apenas um modelito. Ele é uma peça de roupa, onde você vai no shopping, você compra, você coloca ele na sua cabeça e você fica linda e maravilhosa. Veja só. Então é um processo da própria indústria cultural de ver determinadas culturas de massas, engolir ela e transformá-la, ressignificando o símbolo, o significado. Vejam só vocês. Então sim, nós produzimos culturas de massa. Só que a indústria cultural, ela vê aquilo e fala, posso fazer dinheiro com isso. E vou fazer dinheiro com isso. Porque ela quer que todo mundo conheça esse determinado produto e não só um determinado grupo social, e ele vai capitalizar em cima desse determinado produto que foi idealizado por determinada cultura. Então vejam só vocês. Nós vamos nos aprofundar mais agora nos próximos slides. Então, para a gente começar alguns exemplos aqui, eu vou falar sobre a cultura erudita, alguns exemplos da cultura erudita. Bom, a gente pode observar, né, a cultura erudita dentro de festivais de músicas, né, de músicas eruditas, quando a gente vai ao teatro, né, quando a gente vê determinadas programações de TV, como o programa de TV clássicos da TV Cultura, né, que é, vamos dizer assim, é uma emissora de TV que está mais voltada para essa concepção crítica, né, da cultura crítica e erudita, né. Então, a cultura erudita a gente pode enxergar ela em vários aspectos da sociedade, certo? Nós vamos ver também alguns exemplos de indústria cultural, né? O que a indústria cultural ela faz conosco, né? Se a gente for analisar bem, a gente tem aqui dois apresentadores de TV, o apresentador Galo e o apresentador da Atena. Eles têm programas na TV que os seus pais geralmente assistem e vocês também assistem, né? Dependendo do horário, meio-dia e 6 horas da tarde, 6, 7 horas da tarde. Esses programas, eles fogem, vamos dizer assim, eles fogem, de certa maneira, da vida séria, né? Ele faz com que os meus pais e os seus pais consumam essa indústria cultural, certo? Por mais que sejam dois apresentadores de jornais super apelativos de certa maneira, né? Eles também colocam produtos no meio dos seus programas. Quem nunca viu um produto da Top Term, ou quem nunca viu nesses programas de TV TechPix, esses determinados produtos, eles vêm da indústria cultural, entendem? Esses produtos, eles fazem parte da indústria cultural, porque se você perguntar para qualquer um sobre a TechPix, as pessoas vão fazer a piadinha
que ela é a melhor câmera do Brasil, entende? Então, isso é uma indústria cultural. É quando as pessoas elas têm acesso massivo a isso, entende? E é a mesma coisa com os Avengeiros. Pô, bicho, você olha a imagem dos Avengeiros, você sabe quem eles são. Você sabe quem é cada personagem que tá aí. Você sabe, porque é a indústria cultural. Entende? A indústria cultural faz isso, faz esses tipos de filme, faz esses tipos de programa. E vejam só, a indústria cultural ela pensa em quem vai consumir isso daí. A galera que está consumindo os Avengeiros é uma galera de 30 até 12 anos de idade, entendeu? Os apresentadores de TV, como um apresenta todo dia na hora do almoço e o outro todo dia às 6 horas da tarde, quem que vai assistir 6 horas da tarde? O pai e a mãe que chega cansado depois do trabalho. E meio-dia? Se o pai e a mãe não estão lá meio-dia, quem vai assistir é você. Logicamente que hoje em dia temos outros aparatos, outras ferramentas que nós assistimos, mas que também fazem parte da indústria cultural. Quando a gente vai falar sobre plataformas de streaming, quando a gente vai falar sobre o próprio YouTube, são lugares onde a indústria cultural tá lá, ela tá arraigada ali, ela tá presente, entende? E aqui a gente chega nos exemplos de cultura de massa. Poxa vida, né? Racionais MCs, Sabotagem, DJ Malboro. Muitos de vocês não vão conhecer o DJ Malboro, porque o DJ Malboro ele vem de uma década do funk ou das noites cariocas, do surgimento do funk nas noites cariocas. DJ Malboro é um cara muito antigão da música e do funk, que, vamos dizer assim, está muito atrelado com o MC Marcinho e com o Furacão 2000. Isso é cultura de massa. E eu vou falar para vocês o porquê que isso é cultura de massas. Porque é de um determinado grupo social, que fala de uma determinada realidade social. O que os Racionais MCs e o Sabotagem falavam nas suas músicas. O que eles cantavam. Os ensinamentos que eles trazem nas suas letras de música, né? Isso é uma cultura de massa. Porque é de um determinado grupo social ao qual eles fazem parte. Eles vão falar da realidade daquele determinado grupo social. Assim como o DJ Malboro e o MC Marcinho, com seus funks, seja o funk para o lado do soul, como o funk que vai se materializar para o funk que a gente vê hoje, que é o funk romântico, na época do MC Marcinho, eles vão falar de determinadas realidades. Quem nunca aí escutou o Rap do Solitário, do MC Marcinho, né? Poxa vida. E ele fala muito sobre a vida cotidiana, entende? Porque é um exemplo de cultura de massas, entende? É um cara da massa fazendo uma cultura para a galera da massa. E, vamos dizer assim, esse Furacão 2000, o Furacão 2000 era um evento de funk que aconteciam, que acontecia nas noites cariocas, onde os MCs e os DJs iam lá para tocar e para fazer a festa. Mas o Furacão 2000, esse evento do Furacão 2000, eram dentro das comunidades. Não era para fora, em casas de show, entende? Por isso que ela é uma cultura de massa. Assim como a gente pode ver hoje o baile da gaiola. O baile da gaiola também é um movimento de cultura de massas aonde a indústria cultural a incorporou, certo? E hoje a gente vê, não, agora a gente não vê mais por causa da situação que a gente vive, mas antes da situação, né, do Covid-19, antes dessa situação, as noites curitibanas, vou colocar aqui como um exemplo, em muitos lugares das noites curitibanas, eles falavam que ia ser o dia do baile da gaiola. É a indústria cultural se apropriando da cultura de massa. Porque o baile da gaiola nada tem a ver com o baile da gaiola daqui de Curitiba, onde é dentro de um lugar fechado. O baile da gaiola é dentro de uma comunidade. Entende? Então, existem essas diferenças
sutis que a gente não consegue perceber muitas vezes, mas que agora vocês vão começar a perceber. E com isso também a gente tem a invenção da cultura, que a indústria cultural ela faz de uma forma magnífica. Por que invenção da cultura? Porque se a gente for ver esses grupos, esses novos grupos de boy band, né, como na minha época foram os Backstreet Boys e na época de vocês é o BTS, esses grupos são grupos musicais que são inventados pela indústria cultural para capitalizar, para fazer grana, entendeu? Por mais longe que a gente esteja deles, nós conhecemos eles por causa dessa indústria cultural e principalmente por causa do fato de estarmos globalizados e compartilharmos cultura. Olha só. Então significa que na minha época o Backstreet Boys era a boy band que bombou, entendeu? E nós conhecíamos esses caras não só através da TV, que passava não só na MTV, mas na Mix TV, né? Mas também através de um aparelho chamado computador, que interligou as culturas, né? Que ligou quem estava distante. E hoje a gente pode perceber esse mesmo movimento com o BTS, né? Esses rapazes, né, que vêm do continente asiático, aonde eles fabricam essa galera, é bem isso mesmo, é uma indústria de fabricação dessa rapaziada que canta esse tipo de música, e eles lançam para o mundo inteiro. É uma invenção do continente asiático, onde eles falam, gente, vamos ver o que a moçada gosta, vamos lançar o que a moçada gosta. Porque a moçada vai consumir, vai comprar música dessa rapaziada. Vai ver show. Show dá dinheiro. Vocês estão entendendo? Nessa forma que a indústria cultural ela anda. E ela joga. E como joga. E a gente vai conseguir perceber nessas invenções da cultura e nessas apropriações da indústria cultural com a indústria de massas a transformação da cultura de massas para a indústria cultural. Vejam só vocês. Aqui eu tenho 3 personagens, né? Que seriam personagens da cultura de massas, que seria o Sabotage, DJ Malboro e DJ Marcinho. Certo? Esses caras, para dentro da indústria cultural, eles não tiveram tanto peso assim, porque eles continuaram sendo caras caricatos da cultura de massas, certo? Eles não tiveram, vamos dizer assim, uma ascensão por parte da indústria cultural, tá? Isso significa então que quando a gente vê a transformação, é aquele lance que eu falei, que a indústria cultural ela olha determinado sujeito e fala: é esse aqui que eu vou engolir e eu vou transformar. Entende? Então, a indústria cultural vê o Rafa Moreira para o rap, olha para ele e fala: não vai fazer rap crítico não, você vai fazer raps que vão falar sobre marcas de roupa, sobre as suas marcas de roupa, sobre o que você está portando, sobre o dinheiro que você está gastando e o dinheiro que você está ganhando com seus raps, bro. É isso que ele vai fazer. É isso que a indústria cultural vai fazer. A indústria cultural ela vai engolir o Rafa Moreira, vai mastigar ele bem e depois vai vomitar ele de novo. E nós vamos escutar o Rafa Moreira. Porque o Rafa Moreira vai ser conhecido. Porque agora ele faz parte da indústria cultural. Então várias pessoas vão conhecer ele. Se você falar de Rafa Moreira lá na Bahia, vão saber quem é o Rafa Moreira. Entendeu? Se você for falar de Rafa Moreira no Acre, eles vão saber quem é o Rafa Moreira. Por causa do poder da indústria cultural. Aí a gente vai ver um outro movimento com o DJ Malboro e o MC Kevin e o Chris. 2 caras aí do funk, né? O DJ Malboro era um cara que era muito ligado ao charme. O charme
é o que hoje a gente fala sobre o funk proibidão. O charme era, vamos dizer assim, um ritmo do funk da época aonde era pegação, entende? Que é a mesma coisa que acontece com o Proibidão, que vem do MC Kevin e o Chris. Que ele tá meio que ali no Proibidão e ele tá nas outras nuances do funk, né? Mas vejam só, a indústria cultural, ela vê o MC Kevin e o Chris e engole ele. E engole outra coisa também dele, que ele sempre vai falar, que é o baile da gaiola. Olha só. Então a indústria cultural não vai somente engolir o Kevin e o Chris, mas também o baile da gaiola que ele fala tanto na música dele. E ela vai cuspir, ela vai vomitar esse Kevin e o Chris, onde todo mundo vai conhecer esse cara. Onde ele vai se tornar um sujeito estouradaço. E todo mundo vai querer ele dentro da casa noturna, porque se o Kevin, o Chris, tá na casa noturna, vai ter o baile da gaiola. Mesmo que não seja o baile da gaiola original, que foi feito lá na cultura de massas. Vocês estão entendendo? E o outro cara que a gente vai ter aqui é o MC Marcinho, que vai falar sobre amor, que vai falar sobre a vida. E a gente vai ter a transformação dele, que vai ser o MC Guimê. O MC Guimê ele também vai falar nas letras dos seus funks sobre a sua vida. Só que ele vai falar principalmente do fator de estar gozando da vida, porque agora ele tá cheio de dinheiro. Ele tá com os plaquês de 100, entendeu? Ele vai conseguir o que ele quer porque ele tem grana. E com isso a indústria cultural ela vai formando um tipo de ideia dentro do funk e para as pessoas que escutam o funk, certo? Não só o funk, né, como do MC Guimê, mas do MC Kevin e Chris, do rap, do hip hop, do Rafa Moreira. Porque a gente tem que entender que a indústria cultural, acima de tudo, ela produz um determinado estilo de vida para as pessoas, entende? Porque nós compramos o estilo de vida que essa indústria cultural nos traz. E com tudo isso, eu venho até vocês para fazer algumas provocações sobre a cultura, né? Ou sobre o que a gente acha que é cultura, né? Por muitas vezes, a gente vai falar que a cultura erudita é o único tipo de cultura, né? E a gente coloca isso principalmente por causa de um papel onde, quando a gente fala da cultura erudita, desculpe, a gente está falando também das elites, né? A cultura erudita ela é muito interligada com as elites econômicas. Então significa que se é uma cultura da elite, é uma cultura melhor. E por isso a gente sempre coloca ela em primeiro lugar. E a gente sempre deixa nos segundos e nos terceiros lugares as culturas de massa. Não ligando para elas. Falando que elas vão falar e fazer coisas que são muito ruins. Que são, vamos dizer assim, que não tem como a gente digerir o que eles estão falando. Mas por muitas vezes essas culturas de massas, elas estão falando uma determinada realidade que elas vivem acima de tudo. Certo? Tá, mas o funk lá fala sobre a objetificação feminina, professor. E os homens fazem o que dentro das baladas e fora delas, se não objetificam as mulheres? Não é uma realidade? E nós compramos uma música que objetifica as mulheres. Isso é para se criticar. Mas ele está falando da realidade. É a arte falando da realidade. Quando a gente fala dos Racionais MCs, um por amor, dois por dinheiro e outras consequências mais, né? Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Vai falar sobre criminalidade, sobre marginalidade. Poxa vida. Mas no Brasil não existe criminalidade e marginalidade? E as pessoas que vivem nessas áreas onde tem criminalidade e marginalidade, elas não produzem cultura?
Produzem. E eles estão aí para dizer que eles produzem sim, e muita cultura. E é uma cultura crítica. Só que às vezes a gente acha que a cultura melhor e crítica é a erudita, certo? Porque a cultura de massas, quando ela se apodera, desculpe, quando a indústria cultural ela se apodera da cultura de massas, a cultura de massas ela deixa de ser crítica também, né? Tem todo esse lance, é muito complexo. Para a gente terminar aqui, rapidão, para a gente pensar um pouco mais sobre a indústria cultural, a cultura de massas e a cultura erudita, a gente vai ter os dois principais aí que, vamos dizer assim, abriram nossos caminhos para essa aula, que é o Horkheimer e o Adorno, né, falando sobre a indústria cultural. Mas a gente também tem um grande autor que fala sobre a cultura e sobre as perspectivas de poder dentro dessas culturas, de quem comanda a cultura, né? Que é o Gramsci, que ele vai se embebedar muito do Marx, só que ao invés de fazer como Marx, que ele vai falar sobre as concepções do trabalho, né? Que é o trabalho, através do trabalho, né? Vendo o trabalho que você vai ver essa divisão de classes sociais, o Gramsci ele vai ir para um outro lado, ele vai falar, cara, a dominação ela é cultural, bicho. Os dominantes, eles dominam a cultura e eles fazem estilos de vida, eles produzem culturas para que a gente consuma e nós fiquemos cegos por essa cultura que eles nos trazem. Esse é o Gramsci falando, né? Bem por cima, assim, é basicamente isso que ele fala. E outras coisinhas aqui que eu vou trazer para vocês, para a gente conseguir enxergar a indústria cultural, é o Show de Truman. É um filme, né? Não dando muito spoiler aí para vocês, mas é um cara que nasce dentro de um programa de TV e ele não sabe que ele está dentro de um programa de TV. E dentro desse programa de TV, a galera que trabalha lá faz propagandas de produtos da realidade, ao qual o cara principal, que nasce no programa e vive, né? Eles contam a sua vida dentro do programa, mas ele não sabe, ele nem percebe, ele pensa que são coisas normais. Mas para as pessoas que assistem, elas estão assistindo o show do Truman, mas acima de tudo elas também estão vendo propagandas da indústria cultural a todo momento dentro desse show. Vejam só vocês. Parece ter nossa TV aberta, né? E alguns filmes de cinema que colocam alguns carros, alguns produtos pra gente ver e falar, olha lá. Mesmo que ele não fale, o símbolo aparece. Se o símbolo aparece, dá um gatilho em você. A indústria cultural sabe mexer com a gente. E sabe mexer com o instinto de consumidor que a gente tem. Só de ver o símbolo a gente já quer comprar aquilo ou possuir aquele determinado objeto. E o último, mas não menos importante, que foi o cara que eu utilizei também para falar um pouco sobre o funk, foi o Mundo do Funk Carioca, do Hermano Viana, de 1995, onde ele vai fazer um estudo etnográfico sobre as noites do funk carioca e ele vai acompanhar o DJ Malboro na época, tá? Então é antigaço, mas conta a história do funk. A gente percebe muitas nuances do rap e do hip hop na época também, que é muito interessante para a gente perceber também como que a cultura de massas, né, ou esse funk carioca que aconteciam em determinadas regiões da comunidade, hoje são compartilhadas no mundo inteiro e antes eram vistas não como cultura, né, porque era uma cultura periférica e hoje é vista como uma cultura, né, da indústria cultural onde se vende e se ganha muita grana com o funk hoje. É muita doideira, né, gente? Mas é isso, galera. Espero que eu tenha dado uma boa aula para vocês aí, que tenham tido uma boa compreensão do que é indústria cultural, certo? Qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem aí pra gente para tirar dúvidas. E é isso. Se cuidem e fiquem em casa. Um abraço para todos.